Bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula aprenderemos a trabalhar com strings. Em primeiro lugar, um string nada mais é do que um conjunto de caracteres. Por essa razão, a linguagem C não possui um tipo específico para strings. Então, para se criar um string, basta se criar um vetor de caracteres. Portanto, a forma de se declarar uma string é assim: char, nome e o tamanho entre colchetes, assim como aprendemos quando falamos sobre os vetores. Por exemplo, char cliente 20 igual a José entre aspas, né? Aqui eu estou declarando uma string chamada cliente, que pode armazenar até 20 caracteres. Aproveitando a oportunidade, eu também já estou atribuindo um nome para essa string. Esse nome, por conter apenas 4 caracteres, ocupará somente as 4 primeiras posições do vetor. As outras 16 posições elas não serão utilizadas, embora estejam disponíveis. Tá? O esquema do próximo slide ilustra essa ideia. Quando a gente cria uma string, o compilador separa na memória um espaço para 20 caracteres. Quando a gente atribui um valor, ele ocupa só o que precisa, deixando o restante das posições livre. Uma observação importante é que a atribuição de valores através desse operador aí, de igual, ele só pode ser feito no momento da declaração da string. Um caso como esse aqui, por exemplo, ele é considerado incorreto e fará com que o programa não funcione conforme o esperado. Tá? Então, por causa da forma como a linguagem C acessa as variáveis, os tipos simples como char ou int, eles são tratados de forma diferente dos arranjos, como é o caso das strings, né? Um arranjo. Portanto, operações simples como atribuição ou comparação em strings, eles não podem ser realizados por meio de operadores igual ou igual, por exemplo. Para isso, existe a biblioteca string.h, que provê funções de manipulação de strings que preenche essa lacuna. Por serem muito importantes e de grande utilidade, vamos aprender sobre as principais, que são o gets, o strcat, o strlen, o strcmp e o strcpy. A função gets nada mais é do que uma função de leitura de dados, assim como o scanf. No entanto, serve só para strings. A função scanf, quando usada em strings, apresenta um pequeno inconveniente, que é a impossibilidade de leitura depois de um espaço. Uma string, por exemplo, como Nova York, ela seria lida pelo scanf desse jeito aqui. Só que ela só ia ser lida até o espaço, fazendo com que apenas a palavra 9 fosse armazenada nessa variável. Já o gets ele ia pegar a string inteira. Como o gets é mais específico, o uso dele também é mais simples. No lugar desse scanf, caberia simplesmente gets variável. Então ia pegar a string e colocar na variável, certo? Então vamos para a próxima. strcpy. A função strcpy ela serve para copiar o valor de uma string em outra. Equivale a como se fosse um operador de atribuição. Tá? Então está aí o exemplo, né? Char. Eu criei uma string chamada A de 5 posições, um AB, chamei a função e depois o printf. O que acontece aqui? Eu criei duas strings, a A e a B. E para B eu atribuí um valor inicial e para A não. Quando eu faço strcpy a B, a função copia o que está em B para A. Dessa forma, quando eu imprimir o valor de A, a palavra poeta vai aparecer na tela. Tá? Mas poeta é o conteúdo da variável B, não é? Mas quando eu fizer strcpy, eu copiei o que estava em B para A. Então, se eu imprimir o conteúdo de A partir de agora vai ter a palavra poeta também. Certo? Próxima. strcat. A função strcat serve para juntar uma string em outra. A essa ação de juntar um com o outro, a gente dá o nome de concatenação. Bom, por exemplo, eu criei uma string nome de 20 posições e atribuí para ela um valor, Monteiro. E uma string sobrenome, também com 20 posições, e atribuí para ela espaço Lobato. E chamei a função strcat nome e sobrenome. O que vai acontecer? Eu vou juntar um com o outro.
Depois do uso da função, a variável nome irá conter Monteiro Lobato. Uma observação importante é que, como a primeira variável agora vai conter o nome e o sobrenome, ou seja, vai ter a soma dos caracteres de nome e sobrenome, obviamente ela deve ser do tamanho suficiente para caber tudo, certo? Vamos a mais uma. strlen. A função strlen, ela calcula e retorna o tamanho de uma string. Por exemplo, char palavra, né, de 20 posições. Eu peço para o usuário digitar uma palavra. Pego essa palavra com o gets, está vendo? Eu estou utilizando já o gets. E vou imprimir. A palavra que você digitou possui tantos caracteres. E no lugar desse porcentagem i, eu vou colocar o resultado da minha função strlen. Nesse caso, a função strlen ela vai retornar a quantidade de caracteres da palavra digitada. Vamos executar para entender melhor o que acontece. Digite uma palavra, por exemplo, casa. Eu sei que tem 4 caracteres, então o que vai imprimir? A palavra que você digitou possui 4 caracteres, certo? Vamos para mais uma. strcmp. A função strcmp serve para comparar duas strings. Se as duas forem iguais, a função vai retornar o valor 0 como resultado. Então é o seguinte, toda vez que eu usar a função strcmp e as duas strings forem iguais, a função vai retornar o valor 0. Tá? Então vamos ao exemplo. Eu criei uma string chamada login de 30 posições e uma chamada senha também de 30 posições. Daí que eu fiz? Pedi para o meu usuário digitar o login. Assim que o usuário digitou, com a função gets eu peguei isso que o usuário digitou e coloquei na minha variável login. Aí o que acontece? Eu entro num if e nesse if eu já estou utilizando a minha função strcmp. O que acontece? Se o resultado da minha função aplicado a login que o usuário digitou e admin, que é o que eu estou falando que é o login, se essa função assim retornar 0, o que significa? Significa que o login que o usuário digitou é igual a admin. Aí eu passo para a próxima linha, que é digite senha. Aí eu vou pegar a senha com gets e novamente eu vou chamar essa função para comparar a senha que o usuário digitou com a senha real, que no caso eu coloquei aqui ABC123. Então se o usuário tiver digitado ABC123, a função strcmp senha ABC123 vai retornar 0. Então se o resultado dessa função é igual a 0, aí eu posso partir para a próxima linha, que é printf, né? Login efetuado com sucesso. Tá? Então o que acontece? Se o usuário digitar admin como login e ABC123 como senha, eu vou cair na execução desse printf, login efetuado com sucesso. Agora, se ele digitou a senha errado, aí eu vou para esse primeiro else, senha incorreta. E se lá em cima ele logo de início já digitar o login errado, ou seja, se ele não digitar admin, eu vou para esse else mais externo e vou imprimir login inválido. Vamos executar algumas vezes aqui para a gente entender melhor o que está acontecendo. Bom, digite login. Vamos digitar um login inválido para a gente ver o que acontece. Sei lá, ABC. Opa, login inválido. Pressione para qualquer tecla para continuar. Vamos executar de novo. Agora eu vou digitar o login certo, tá? Admin. Ele vai comparar lá e ver que é igual. Vai dar 0. Ele vai comparar e vai partir para a próxima, que é pedir a senha. Então vamos ver. Aí digite a senha. Vamos digitar uma senha incorreta, só para ver o que acontece. 1, 2, 3. Senha incorreta. Vamos executar mais uma vez, agora colocando tudo correto, para ver se o login vai ser efetuado com sucesso. Bom, login é admin e a senha é ABC123. Aliás, ABC. Enter. Login efetuado com sucesso. Tá certo? Bom, pessoal, as principais funções de manipulação de strings são essas. É claro que existem muito mais que iremos aprender conforme for necessário. Enquanto esse momento não chega, vamos exercitar o que já aprendemos. Bom, exercício 1.
fazer um programa para receber um nome e imprimi-lo tantas vezes quantos forem seus caracteres. Por exemplo, se eu receber um nome que o usuário digitar, se ele digitar, por exemplo, casa. A palavra casa tem 4 caracteres. Então, assim que eu receber o nome casa, eu vou imprimir a palavra casa 4 vezes. Exercício 2. Fazer um programa para receber uma frase e verificar se nela há a palavra casa. Então o usuário vai digitar uma frase para mim e assim que o usuário digitar essa frase, você, com o seu programa, vai ter que procurar nessa frase se existe a palavra casa. Tá certo? Questão 3. Fazer um programa para receber do usuário nome e endereço e logo após o programa deverá armazenar essas informações em apenas uma string. Ou seja, você vai ter que concatenar essas duas informações em apenas uma string. Certo? E a questão 4 é o seguinte: vamos produzir um jogo básico do tipo perguntas e respostas, né, o quiz. As perguntas e respostas elas serão definidas por você, programador. Conforme o usuário vai acertando as respostas, o programa deverá avançar para perguntas mais difíceis, e de preferência sobre o mesmo assunto. A seguir, a gente tem um exemplo para melhor compreensão. Então, eu fiz um exemplo aqui, por exemplo, jogo das perguntas com o tema atualidades. Qual o nome do terrorista morto em 2011 que chegou a ser considerado inimigo número 1 dos Estados Unidos? Bom, essa eu sei, essa é Bin Laden. Opa. Enter. Opa, resposta correta. Aí eu vou para a próxima pergunta. Qual a seleção de futebol foi campeã da última Copa do Mundo? Ih, não sei. Vou colocar, sei lá, Alemanha. Opa, resposta incorreta. Tente novamente mais tarde. Agora vamos executar de novo. Agora eu vou até o final, tá? Para vocês verem o que é que eu quero com essa questão número 4. Mais uma vez eu respondo Bin Laden para a primeira pergunta. Resposta correta. Na segunda, agora eu já sei qual que é. Espanha. Correto, né? Terceira pergunta. Qual o nome do homem mais rico do Brasil? Bom, até esses dias era Eike Batista. Deve ser ele ainda. Enter. Resposta correta. E por último, né, nesse programa eu coloquei só 4 perguntas, então nós já estamos na última. Qual o nome do sistema operacional criado pela empresa Google? Bom, esse eu sei. É o Android. Vamos ver se está certo. Resposta correta. Parabéns, você acertou todas as respostas. Pressione qualquer tecla para continuar. Tá certo? Então é isso que eu quero com a questão número 4. Bom, meus caros, por hoje é só. Na próxima videoaula vamos aprender sobre os arranjos heterogêneos, tá? Não percam e até lá!